O que é preciso para começar um diálogo? Esse é o segundo vídeo sobre as principais características que a gente precisa ter em mente na hora de começar um diálogo. As 6 principais características. No vídeo anterior, eu apresentei 3 delas. Antes da gente lembrá-las, eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, envie ele para pessoas que possam se interessar pelo tema e também nos acompanhem em outras redes sociais. Muito bem, então no vídeo anterior, que eu vou deixar um card em algum lugar aqui da tela, a gente comentou 3 aspectos muito importantes para começar qualquer diálogo. O primeiro deles é saber o que é diálogo. O segundo é a gente ter a vontade de dialogar com quem pensa diferente, a vontade de entrar numa relação dialógica. E o terceiro é a esperança de que a outra pessoa aceite esse nosso convite para dialogar. Hoje vamos ver então mais 3 características muito importantes. A primeira é o respeito. E aqui o respeito no sentido etimológico da palavra, como apresentado por um dos pensadores de diálogo que eu costumo usar nos meus trabalhos, que uso nas minhas pesquisas, e o seu nome é William Isaacs. Ele escreve que a etimologia da palavra respeito significa ver de novo, olhar mais uma vez. Isso é bastante interessante porque vai contra aquele ditado popular que todo mundo conhece, acredito eu, que diz que as primeiras impressões são as que ficam, né? Então, sempre que a gente vai conhecer alguma pessoa nova, vai conhecer a família de uma pessoa que estamos juntos, ou vai numa entrevista de emprego, a gente sempre quer causar aquela boa impressão. E as pessoas ao nosso redor sempre reforçam a importância disso, porque afinal de contas é a impressão que fica. O problema das primeiras impressões é que elas costumam ser muito baseadas nas nossas preconcepções, naquilo que a gente acredita, naquilo que faz sentido pra gente. E, portanto, elas têm muitos pontos cegos, muitas lacunas que a gente não consegue ver do outro de primeira. Que para poder perceber e compreender melhor essa outra pessoa, entendendo realmente ela, é preciso ver de novo. Então, o respeito é esse exercício da gente deixar de lado essa ideia do senso comum, do ditado popular de que as primeiras impressões são as que ficam e buscar então a segunda impressão, a terceira impressão e quantas mais forem necessárias, porque assim a gente não fica preso nas nossas preconcepções, entre elas aquelas que são preconceituosas, né? Que tem alguma conotação muito negativa e muito perigosa nas nossas relações com outras pessoas. Outra característica bastante importante é a curiosidade. A curiosidade genuína de querer entender por que aquela outra pessoa ou grupos de pessoas pensam daquela maneira específica, acreditam naquelas ideias que pra gente não faz sentido, ou até mesmo por que elas defendem algo que pra gente é super absurdo e que a gente discorda totalmente. Então é essa curiosidade que vai nos mover a compreender quais são as razões que aquela pessoa tem, quais foram as experiências que aquela ou aquelas pessoas viveram para chegar a essas compreensões, a essas interpretações sobre qualquer ponto da vida. E o terceiro aspecto aqui do nosso vídeo, bastante importante, é abrir mão da postura resolutiva. Aquela postura que muitas vezes aparece quando a gente está conversando com alguém, de querer tentar logo partir para a resolução do problema em questão. Se alguém está nos contando alguma coisa, a gente já quer saber qual que vai ser a decisão a ser tomada. E o problema dessa postura resolutiva é que ela frequentemente está embasada na ideia de verdade e mentira, daquilo que é correto, daquilo que é incorreto, daquilo que é mais interessante de ser buscado em detrimento de outras coisas. Ou seja, tem no final da conversa aquela hierarquização entre uma ideia vencedora e outras perdedoras.
abrir mão então da postura resolutiva é a gente não querer, ao final da interação, saber quem estava certo e quem estava errado, e não querer necessariamente propor algum caminho a ser seguido por todo mundo. E isso é muito interessante porque traz uma espécie de paradoxo. Porque olha só que coisa. Por exemplo, se a gente fizesse parte de um time, de uma empresa, e a gente está com um problema bastante importante, tem um objetivo a perseguir, uma estratégia ali desenhada por algumas pessoas de um lado, de outro, outras pessoas acreditam que uma segunda estratégia é mais interessante e não está tendo a possibilidade de solucionar esse conflito, de ir além dele. Então, por conta desse problema, dessa situação problema, as pessoas podem ir buscar o diálogo enquanto um caminho possível para o seu enfrentamento. Mas ao chegar no diálogo, para que ele realmente comece e se mantenha, é preciso abrir mão do desejo de resolver aquele problema. Abrir mão desse desejo que foi o disparador da busca do diálogo. Abrir mão pelo menos momentaneamente, para que as pessoas ali envolvidas naquela interação possam compreender umas às outras, compreender mais profundamente quais são as reais concepções em torno de cada uma das estratégias colocadas, o que cada pessoa está imaginando, por que está se propondo aquilo, quais foram as experiências de cada um que fizeram aquelas ideias específicas, aquelas estratégias específicas fazerem sentido para elas, e assim a gente consegue se compreender. Fruto dessa compreensão, é possível passar por um segundo momento, então, que depois vai ser o da tomada de decisão, da colaboração. Então, a gente aqui cobriu 6 pontos bastante importantes para a gente iniciar qualquer diálogo. Alguém poderia perguntar, poxa, mas precisa sempre ter esses 6 aspectos, essas 6 características? Se elas não estiverem presentes, o diálogo não acontece? Não é bem assim. Se a gente for lembrar, por exemplo, do que nos conta um grande filósofo do diálogo chamado Martin Buber, ele vai dizer que o diálogo pode acontecer nas situações mais improváveis possíveis, com as condições mais inadequadas para que ele ocorra, para que o diálogo surja, e pode acontecer inclusive sem que nenhuma das pessoas presentes no encontro pronunciem sequer uma palavra. Pode acontecer no silêncio. Mas para o nosso caso aqui, a proposta é que esses 6 aspectos nos ajudem a chegar mais rápido ao diálogo, a criar esse momento dialógico com mais rapidez e a nutrir ele pelo tempo necessário para que a gente possa, então, compreender uns aos outros, criar conexão e depois conseguir colaborar, trabalhar junto. Seja dentro do ambiente de trabalho ou em qualquer outro espaço, com os nossos familiares para resolver algum problema dentro de casa, ou dentro do nosso bairro, dentro do nosso condomínio para resolver alguma questão importante que está tendo conflito, e tantos outros contextos possíveis. Então, chegado aqui ao nosso fim do vídeo, como de costume, vou fazer aquele resuminho. 6 pontos, 6 aspectos bastante importantes para a gente ter em mente na hora de começar qualquer diálogo. O primeiro é saber o que é diálogo, a gente ter uma compreensão compartilhada com as pessoas que a gente quer dialogar do que é diálogo, porque assim vamos poder compreender uns aos outros e saber se, na verdade, aquilo que a gente está vivendo é ou não um diálogo. O segundo ponto é a vontade de dialogar com os outros. O terceiro, a esperança de que esses outros aceitem dialogar conosco. O quarto é o respeito, ver de novo, para além das primeiras impressões. O quinto ponto é a curiosidade genuína de entender quem pensa diferente, as ideias diferentes das nossas. E o sexto, abrir mão, momentaneamente, da postura resolutiva. Então, faço o convite para que cada uma e cada um de vocês busquem perceber essas ideias no dia a dia, busquem exercitar esses princípios nas suas interações e ver como que eles podem auxiliar vocês nessa empreitada de dialogar cada vez mais nas suas diferentes interações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.